diretor da escola falou: nossa, você tem que voltar para perder. Não, meu amigo, não é eu. Não é eu, é o Espírito Santo de Deus. Eu já fui em tantos lugares e não aconteceu isso. Aí outro dia, eu estava lá no final do campeonato de futebol em Juti, no estádio. Um grupo de atletas, 4 atletas que estavam indo para jogar naquele campeonato, eles sofreram um acidente na rodovia. E eles então foram ter um acidente muito grave. E um deles, o Eduardo, ele saiu do carro, ele se arrebentou todo. E ele foi já para o hospital, e quando chega já no caminho, as pessoas não, ele não tem nenhuma chance de vir, porque ele ficou muito machucado, arrebentou todo o menino. Aí as pessoas, os familiares, os amigos do time de futebol, e ele chorando, né? Aí eu peguei, fui lá e peguei, tinha um narrador lá, um locutor, estava até no meio do campo, com o microfone sem fio, ele estava preparado para começar a narrar o jogo. Eu fui pedir para ele o microfone. Quando ele foi, me deu o microfone, e eu disse para aquelas pessoas que estavam ali, tinha mais de 1000 pessoas, eles ali tomando cerveja, eles ali, até aquele momento, aquela alegria, aquela festa, e pessoas ali, imagino que nunca teve uma experiência com Deus, nunca teve uma experiência com o Espírito Santo. Eu pedi para eles: olha, levanta tuas mãos na direção. Eu imagino que o hospital evangélico está nessa direção. Levanta tuas mãos, muda o evangelho sobre a vida do Eduardo. E aquele, olha, gente, naquele momento não se ouvia, foi um grande silêncio ali por alguns segundos, e eu comecei a orar, e aquelas pessoas que estavam ali, algumas já bem embriagadas, aquelas pessoas foram então tomadas pelo Espírito Santo de Deus, gente, no estádio, 1000 pessoas, e eles ali então cheios do Espírito Santo, aquelas pessoas foram transformadas, eu creio, naquele momento. E para alegria maior ainda, aquele menino que foi então para a UTI, aquele menino que estava desenganado, o pai desesperado, o Marcos desesperado, e eu disse para ele: eu confio no Senhor, confia no Senhor. Aquele menino então que estava já tido como morto, 3 dias depois, o menino já estava no quarto do hospital evangélico. Aleluia. E eu já fiz algumas loucuras também. Um dia eu estou indo, fui abastecer um posto aqui, perto do Miratã, e eu estou dentro do carro, esperando para abastecer. Aí, o Espírito Santo, olha, entra lá na cozinha da conveniência e diz para lá, para aquelas mulheres que estão lá, nunca tinha entrado, que Deus as ama muito. Fiquei ali meio hesitante, mas é o Espírito Santo. Quando entrei lá, eu entrei na cozinha, na verdade, no balcão assim da cozinha, tinha 2 mulheres. Aí eu falei assim: olha, Deus me mandou aqui para dizer para vocês, Deus ama muito vocês. Aí uma olhou para a outra, ela espantada, e olhou para mim e falou assim: olha, era isso que a gente estava questionando neste momento. De Deus. Para fechar, aparece cada situação. Aí uma pessoa ligou para mim, que uma serva, ela até participava da casa de retiro. Ela ligou para mim e falou assim: olha, é vocês, você tem que vir aqui urgente, porque meu filho está com uma faca trancado no quarto, e falou que a hora que meu marido chegar, ele vai matar ele. Aí chamei mais um irmão, Denilson. Só que eu não falei com o Denilson o que era a situação. Aí chegamos lá, aí a mulher chorando, desesperada, vai matar o pai dele, vai matar o pai dele e tal. Aí
batemos, e ele estava com a faca. Aí batemos na porta, vai, reza, abre, e pedimos para na vida daquele menino, o Espírito Santo, tal. De repente a porta abriu, aquele guri que estava com a faca na mão, sentadinho na cama, como se fosse o maior cordeirinho. E ali nós oramos por aquele menino, tal, perdoou o pai, perdoou a mãe. Aleluia. Outro mais complicado ainda, aqui no Ouro Verde, aonde esse já estava trancado no quarto, porque a mulher tinha largado dele e ele queria se enforcar. Comprou a porta, pôs dentro do quarto e ia se enforcar. Gente, ele trancado no quarto, você pensa o desespero, reuniu toda a família, querendo arrancar a porta, tal, se arranca a porta, vai que ele já está preparado. E aí chegamos lá, e ele não abre essa porta, tal, a gente já percebendo, pedindo o Espírito Santo. De repente ele ficou muito curioso, né, com as voltas, o que será que é? Aí ele abriu um pouquinho assim a porta, quando ele abriu, eu coloquei o pé. Gente, olha, aí ele foi, tentou, mas eu não senti dor, né? Confesso que eu nem senti dor. E eu com o pé ali, ele não conseguia fechar a porta, não conseguia, de repente nós entramos e nós abraçamos aquele menino. E nós também pedimos o batismo do Espírito Santo, ele repousou no Espírito, aquele menino voltou a viver, voltou a alegria, por graça e obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É isso, então, finalizando, nós vamos fazer agora aqui, nós vamos para o batismo do Espírito Santo. Não sei se você já passou por essa experiência. Eu vou trazer aqui para vocês. Abra sua Bíblia, 14, Atos 2, 1 ao 14, página 1414. Agora é para você. Atos 2, versículo 5. Achavam-se ali, então, em Jerusalém, mas agora eu vou mudar aqui, tá? Achavam-se ali, em Dourados, católicos piedosos, de toda, melhor, gente, no versículo 1, tá? Já estou no final. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Eu achei que vocês iam dar uma aleluia. Aleluia! Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos em Dourados reunidos no melhor, aleluia, isso nós aleluia. Reunidos em um grande retiro, um bonito retiro, que teve a melhor organização de todos os retiros. Eles estavam reunidos, todos estavam admirados com a organização, eles olhavam todos os detalhes, até na sobremesa. Eles viam lá o dedo de Deus. Isso aconteceu na paróquia Nossa Senhora de Fátima. De repente, veio do céu. Agora não estou enxergando. Um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda aquela sala na São Vicente Palote. Aleluia! Eles estavam sentados, tinha alguns em pé. Aqueles mais ansiosos pelo batismo do Espírito Santo já estavam em pé. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, e
eles. E ficaram todos cheios do Espírito Santo de Deus. E começaram a falar novas línguas, conforme o Espírito Santo conseguia. Achavam-se ali pessoas lá da São Centro Calote também. Achavam pessoas lá da Bom Jesus. Fala sobre até Fátima do Sul, Fábio do Melo estava lá. Quem mais? Gente da São Carlos, lá Rainha dos Apóstolos, Santa Terezinha, Paróquia Santa Elias. Paróquia Santa Elias. Quem mais? Nossa Senhora de Fátima. Estavam todos reunidos e foram batizados no Espírito Santo. Aleluia! Do batismo, não é o sacramento, tá? Nem da Cristo. Tá? Né, Giovana? Posso aqui errar, porque o Giovana está ali, vai ser piada. Mas aqui, ó, Mateus 3,11 diz: João Batista, eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Gente, fala mais uma vez para vocês: se renda, gente, se renda ao Espírito Santo. Deixa esse orgulho, deixa essa soberba. Tem pessoas que têm vergonha de se entregar, de se humilhar na presença de Deus. Gente, você não imagina o que o Espírito Santo vai fazer em você a partir de hoje. O Espírito Santo vai causar um reboliço na sua vida. E curas, nós vamos ter curas aqui. Gente, só para você ter ideia, eu tinha uma timidez exacerbada. Uma vez eu fui candidato a vereador. Que tragédia. E pior que ainda me elegi, pior. A Lourinha foi minha eleitora. Está vendo a vida aí? Gente, eu não consegui, eu abandonei uma das causas assim que eu desanimei. Eu não conseguia falar para 3, 4 pessoas. O comício, nos comícios que a gente ia fazer, acho que o Gilson falou nos comícios. Nos comícios que a gente ia fazer, aí, gente, eu não conseguia, sabe? Eu não conseguia segurar o microfone. Aí, só que no comício sempre tinha um livre uísque para os palestrantes. Aí, vocês vão lembrar que tinha um vice-governador chamado Jorge Takimoto. Jorge Takimoto é um dos melhores médicos dessa cidade. O Jorge Takimoto viu o meu estado, a minha angústia, a minha agonia. O que ele fez? Ele viu que eu estava assustado, estava com muito medo. Tá? Ele foi lá e pegou, encheu um copo daquele uísque, eu vou dar uma reforçada. Ele foi, me deu um copo de uísque, pá! Aí me deu mais um copo, pá! Para mim ter coragem de falar, mas só falei besteira. Aí passou-se o tempo. Aí uma bela segunda-feira, tá? Melhor, é a segunda-feira, lá na igreja São Francisco. Mauro, você pode vir aqui pregar para nós hoje? Meu Deus, já o coração já para, frio na barriga. Eu falei, eu vou sim. Gente, eu pedi antes, nossa, eu clamei, eu não mudar o Espírito Santo. A partir daquele dia, claro que eu ainda sinto frio na barriga, claro que ainda é a responsabilidade, mas, gente, eu fui curado da timidez graças ao Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos trazer aqui a esposa do Espírito Santo. Ela que estava no Pentecoste reunida, estava Nossa Senhora. Tinha uma mulher lá no Pentecoste. Aí nós vamos fazer o batismo o seguinte, pode ficar em pé mesmo.
vou explicar aqui para vocês, tá? Vamos fazer um momento de cura interior, depois o batismo do Espírito Santo. Vem aqui dois intercessores, rapidinho. Vem aqui. Pode vir quatro, vem quatro, é melhor. Rapidinho. Vem aqui. Vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Fica de frente com nós. Fica de frente assim, tá? Bem pertinho. Isso. Tá? Aqui, cadê mais uma moça aqui? Olha aqui, só para. Isso. Ótimo. Isso. Aqui, ó. Aí vocês vão entrar nesse túnel, uma espécie de túnel, tá? E vocês vão andar devagarinho, tá? Bem devagarinho. Não pode ter medo, não pode ter nada de distração. Você vai bem devagarinho, ó. Aqui, ó. Olha lá o ministério, tá? Quem está aqui, orientação para os intercessores, não segura a pessoa, tá? Não é para segurar, não é para rezar pela pessoa ali. Se apenas você vai profetizando na vida dessas pessoas, você pode pegar no braço, você pode ir clamando o poder de Deus sobre a vida dela, o Espírito Santo já vai proclamando curas na vida dela, vai tocando nela, tá? Pode fazer o sinal da cruz e você vai então dando força, né? Vai profetizando com as palavras que Deus colocar no teu coração. Chegou no final, você vai ajoelhar. Vai estar eu, Gilson, tá? A Maria e Camille, e mais umas duas pessoas para orar com você já no final. Aí é onde você vai receber a oração. Depois, pode sentar, obrigado, pode sentar, não, já fica bem perto aí, tá? Aí, não pode ficar de pé mesmo, fica de pé. Gente, batiza o Espírito Santo e você, algumas pessoas repousam. É o repouso do Espírito Santo. Então você precisa entender o que a gente sente. A gente sente uma moleza nas pernas. Você sente como o corpo assim tomado pelo Espírito. É um momento de